E aí, vai fazer o concurso do Banco do Brasil? E eu quero saber de você. Você não tem aquele amigo que parece que nunca estuda? Daí você fala para ele, gente, vamos estudar, vamos se organizar, a prova tá chegando. E o cara ainda vai para balada um dia antes e na hora da prova, o cara passa e você que ficou estudando não. Por que será que isso acontece? Isso acontece com algumas pessoas, eu tenho certeza que você já conhece alguém assim, tá? E por que que você não é desse jeito, né? Porque se a gente fosse desse jeito, seria uma coisa muito fácil de garantir a nossa aprovação. Por exemplo, uma aprovação no concurso do Banco do Brasil, né? Uma coisa que eu vou falar para vocês aqui agora. Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Maicon Sisoto e hoje eu vou falar a respeito do edital da Sesgran-Rio para o concurso do Banco do Brasil. Tudo bem? O edital saiu aí em dezembro de 2022. Tá bom? E quando é no finalzinho do ano aparece assim, o do 01, significa que não apareceu nenhum edital antes, e pode ser que venha muitas vagas, que foi o que apareceu agora, né? São aí quase 6 mil vagas, ou é mais do que 6 mil vagas, não me lembro agora, contando as vagas que fica de cadastro reserva, né? Mas para ser aprovado, você precisa conseguir uma nota boa no concurso público, e a banca desse ano é a Sesgran Rio. Eu não sei se você já fez algum concurso da Sesgran Rio. Se já fez, deixa aí nos comentários, porque daí eu vou atrás e trago as questões antigas para vocês aqui, tá bom? E já diz também aí qual é a sua região, tá bom? Para eu saber e trazer para vocês aqui as suas dúvidas e como eu posso ajudar vocês nas próximas aulas, tá? Você vai fazer igual aqui ao Rodrigo. O Rodrigo comentou aqui, ó. Boa noite, professor. Você tem as questões da última prova? Então, eu ia pegar as questões da última prova do concurso do Banco do Brasil, porque a gente tem mania de achar, ah, não, vai ser aquela cara que foi a última prova. Quando, na verdade, a gente tem que olhar quem está fazendo a prova, né? Então, eu peguei e fui atrás das questões da Sesgran Rio e eu vi que ela tem vários nivelamentos, questões fracas, questões complicadas, questões muito difíceis, tá? Tanto para matemática quanto para matemática básica, mas ela pega bem pesado mesmo na parte de conteúdos específicos, que é a matemática financeira, tá bom? Então, para ajudar vocês aqui, eu já vou pedir para você aí deixar o curtir para eu saber que esse vídeo aqui foi bom para você, tá? Porque eu vou responder para vocês coisas a respeito do edital da matemática básica e da matemática financeira, tá bom? E aí eu vou contar para você já um detalhe daquele seu amigo que consegue a aprovação o tempo inteiro em várias provas e concursos, e o cara passa, cara, e você nunca vê ele estudando. O que ele faz de diferente? Estuda de madrugada? Pode ser que sim, mas bem provável que não. Ele consegue entender essa gama de coisas que quando a gente põe no edital, parece que é muita encrenca, mas na cabeça dele ele fala assim, ó, espera aí, para eu aprender, olha só, para eu aprender lógica proporcional aqui, o número 4, né? Gente, isso aqui é uma lista dos conteúdos de matemática, tá? Se você vai fazer a prova, já bate um print da tela aí, tá bom? Porque daí você já sabe os conteúdos que vocês têm que estudar, tá? E não precisa ir correr atrás de muita coisa, pegar um monte de outras coisas fora disso. Pega só isso, porque não pode cair fora disso. Se cair fora disso, vocês podem pedir o recurso para cancelar a questão, para anular a questão, tá? Então, o que que aquele cara faz? O que aquele cara que tá sempre passando na nossa frente faz, né? Ele entende que tem uma ligação entre os conteúdos, tá? Se você vir item por item, você vai entender essa ligação. Só que ele já pega, sei lá no item 4, lógica proporcional. Ele fala, pera, proporção não é aquele negócio que é, uma coisa é equivalente a 10 outras coisas, tá? Então, se eu pegar 30 dessa mesma coisa, vai ser equivalente a quantos daquilo lá? Aí, quando o cara traz esse pensamento, ele fala, pô, isso aqui é regra de 3, tá? Regra de 3 está no item anterior, tá? Ah, mas porcentagem não é só eu pegar e trocar. Ah, esse primeiro valor aqui é 100% do que eu tenho. Eu quero saber quanto que é 30%, que também é proporção, que também é regra de 3. Então ele consegue fazer a ligação entre os conteúdos. Talvez você consiga fazer a ligação entre os conteúdos, tá? Na matemática eu consigo fazer essa ligação, mas, por exemplo, se me pegar uma língua portuguesa, se pegar alguma coisa de conhecimentos bancários, por exemplo, eu não consigo fazer essa ligação de conteúdos, né? E é isso que aquele seu amigo tem a facilidade. Ele faz essa ligação, então quando ele lê a questão, ele sabe aonde na memória dele trazer aquela informação para resolver. Beleza? E isso vocês conseguem treinar isso, né? Vocês conseguem treinar isso. Quando, por exemplo, cair aqui a parte de determinantes. Cai determinantes. Mas você fala, pô, determinantes é um negócio que é aqueles negócios que você coloca em linha e coluna. Pô, mas linha e coluna é matriz, porque uma coisa
depende da outra. Aí o conhecimento na sua cabeça ele vai se encaixando daquela questão, tá? Eu vou trazer exemplos para vocês quando eu resolver algumas questões. Vou resolver questões hoje de matemática básica, que não é tão básica assim, porque é nível médio, tá bom? A questão que eu vou resolver com vocês hoje vai ser a respeito aqui de relação entre funções, tá bom? Então, se você tem alguma dificuldade, fica comigo até o final dessa aula aí, que eu vou te ajudar, tá? E também a respeito de proporção e porcentagem, tá bom? Parece que é dentro da matemática financeira, mas a matemática básica acaba resolvendo. Tem algumas coisas que não, como por exemplo aqui, ó, o conteúdo de matemática financeira é esse daqui, são 4 itens, tá? No primeiro item ali, ó, no primeiro item é uma coisa que é mais geralzona, tá? O conceito de valor de dinheiro ao longo do tempo, deixei uma questão aqui para a gente falar a respeito disso. Juros simples, tem algumas. Juro composto, não vou responder hoje, mas também é um assunto. E o sistema de amortização, que eu vou deixar uma questão aqui do sistema Price para vocês, tá? Não vou resolver, vou deixar ela aqui para a gente pensar só um pouquinho, porque ficaria muito longo a aula, tá bom? Mas por enquanto, o que a gente vai fazer é entender como que esses conteúdos são distribuídos, tá bom? E para exemplificar isso, eu trouxe alguns conteúdos, eu trouxe algumas questões para vocês aqui. A primeira é uma questão a respeito de equação. Se você voltar lá atrás, né? Ah, mas onde que a Sesgran-Hill vai me cobrar equação aqui, ó? Ele pode te cobrar equação, ó, por exemplo, nessa parte aqui no número 9, que é sistemas lineares, né? Ele pode te cobrar uma equação ali, tá? Ou, vamos pegar outra parte aqui, ou relação, essa relação aqui, ó, tá? Ou a parte aqui de, não, acho que só isso mesmo. Então, a partir daí, ele consegue te cobrar a parte de equação. E para responder essa primeira questão, então, você tem que ter uma ideia da matemática básica. Se você não tem aquilo que eu falo em toda a aula, né? Eu deixei um formulário aí embaixo. Se você preencher esse formulário, eu sei os assuntos que eu vou trazer para você. Inclusive, o Rodrigo, que comentou lá, preencheu, tá, Rodrigo? Eu vou trazer alguns conteúdos aqui para te ajudar. Então, se você é igual ao Rodrigo, comenta aqui embaixo e faz o seu cadastro lá, e por causa que lá é um formulário onde eu sei o que eu tenho que trazer para você aqui no canal, tá bom? Por causa que eu nunca tinha feito isso antes, estou trazendo agora essas ideias para a internet e eu quero trazer uma coisa muito bem feita, e isso depende de vocês também, tá? Mas vamos para a questão, que aqui a ideia é essa, tá? Vou resolver com vocês 3 questões e finalizar essa aula. Então vamos lá. A cara da prova é essa aqui é uma questão da Sesgran-Hill, tá? Ela caiu no concurso da Petrobras e em 2014, 2012, não me lembro. Aí eu peguei a questão ali, tá? Essa daqui é de quando a Sesgran-Hill faz prova com questões com pontos diferentes. Ou seja, no nosso caso agora, da prova do Banco do Brasil, todas as questões de matemática valem 1,5. Só que nesse caso aqui, ela tinha questões de 1 até 3 pontos, tá bom? Então significa que a questão que tinha mais peso era um pouquinho mais complicada de resolver. Essa aqui é uma de nível médio, ela vale 1 ou 2 ali aproximado, não me lembro agora. E você sabe responder ela? É uma questão que usa conhecimentos de Bhaskara. Vamos lá. A maior raiz da equação. Tem a equação ali, x ao quadrado menos 7x menos 8 igual a zero, né? Essa equação aí significa que tem alguns valores que eu dou para o x que zera, né? Isso daí é um jeito de você provar a matemática, que está certa a matemática. Então, se você colocar alguns valores específicos no x, você zera. E para descobrir esses valores, você vai usar Bhaskara, tá bom? E tem mais informações. E além dessa maior raiz fazer parte dessa equação aqui que a gente viu, ela também faz parte da equação de baixo. E a equação de baixo não tem somente o x. Ela aparece ali, ó, um k, e aparece ali um k. Ou seja, esse k ele está envolvido no processo. Olha a pergunta. Onde k representa um número inteiro. Então a pergunta é, qual é o valor de k? Tá? Então, para você encontrar o valor de k, você tem que fazer o quê? Você tem que tirar o x da equação. Se você tirar o x da equação, sobra quem? Sobra o k, aí você faz aquele processo. Letra para um lado, número para o outro, da igualdade, e deixa somente ele sozinho. Passam multiplicando, passam dividindo, passam somando, subtraindo. E aí você deixa o k sozinho, e aí você responde a pergunta, então, com um valor. Tá bom? Mas para chegar lá, você tem que usar o quê? Você tem que usar a equação anterior, porque é ela quem vai me dar o x1 e o x2. E aonde eu tiro x1 e x2? Você vai tirar da relação de Bhaskara, tá bom? O x1 é aquela parte do Bhaskara que é positiva e o x2 é a parte que é negativa. Professor, não me lembro como é que faz Bhaskara. Então tá bom, vou fazer uma revisãozinha aqui rapidinha de Bhaskara.
O Bhaskara é um processo que você tem que encontrar duas raízes. Para encontrar duas raízes, a gente usa o delta, tá? Esse delta aqui, ele é representado quando a gente tira daquela equação ali algumas relações. Aquela equação, ela é x ao quadrado menos 7x menos 8 igual a zero. Tá? Então, aqui você tem algumas constantes. Por exemplo, na frente do x ao quadrado, você tem o 1, que não aparece ninguém, né? Se fosse o 2, seria um outro valor, mas tem o 1. Então, é 1x ao quadrado. Na frente do x, você tem o 7. Menos 7, perdão. E sozinho, você tem o menos 8. A gente chama isso daqui de A. Deixa eu tirar aqui. O que está na frente do x é o A. Nesse caso, que não tem ninguém, é o 1, né? Quem está junto com o x, perdão, x ao quadrado é o 1, e com o x é o b, nesse caso aqui não é o 7, é o menos 7, né? E quem está sozinho, a gente chama de o c, que nesse caso aqui vai ser menos 8, tá? Tá, professor, mas o que eu faço com isso? Você coloca ele naquela fórmula de Bhaskara que a gente conhece, tá? Isso daí, inclusive o Bhaskara a gente aprende no 8º ano hoje em dia, né? 7º, 8º ano, tá? E a gente usa ele até depois do ensino médio em muitas coisas. Na física a gente usa bastante ele, tá? E agora, como é que a gente vai fazer aqui? B ao quadrado menos 4AC. Professor, só que se eu calcular o Bhaskara, o delta, eu vou chegar no valor do delta. O delta também é chamado de discriminante, tá bom? E quando você faz isso, basta você substituir aqui as letrinhas, tá? O A, o B e o C, cada uma no seu lugar certinho ali. Aí você vai fazer o B. O B é menos 7, só que não é B, é B ao quadrado, tá? Então eleva ele ao quadrado. AC, menos 4AC, faz 4 vezes A vezes menos 8, tá? Depois faz o menos ali também. Aí você vai encontrar um discriminante. Se você fizer correto, fizer certo esse discriminante, você vai achar o valor de 81, tá bom? Você pode substituir aí agora e ver isso daí. Daqui vai dar 49 e aqui vai dar 49 mais 30 e 49 mais 32. Aí quando você fizer aqui vai dar 81. Tá bem? Tá, daí, professor. E aí você vai ter que tirar a raiz dele. Por quê? Porque aqui a gente vai ter mais ou menos raiz de delta. Então, ou seja, é mais a raiz de 81 e menos a raiz de 81. Tá? Mas mais e menos quem? Na frente do x tem uma segunda fórmula. Tem gente que já usa ela geral, tá? Que vai ser uma coisa grandona dividido por 2a. E essa coisa grandona é menos b mais ou menos raiz de delta, tá? Tem gente que já coloca aqui toda essa parte do delta dentro da raiz. Eu também tenho esse costume, não vou por aqui, né? Que é mais uma coisa didática. Então, o que eu faço agora nesse processo? O que é o b? O b é menos 7. O que é o menos b? Mais 7. Por quê? Menos com menos dá mais. E aqui, o x2 também. Porque o menos b, ele não muda. Quem muda para o mais e para o menos é a raiz. Tá, professor? Mas e aí? E aí que para o x1 você vai colocar a parte positiva. Qual que é a raiz de 81? 9. Então vai ser 7 mais 9. Nesse caso aqui, 7 mais 9 dá 16, dividido por 2. E no de baixo, 7 menos 9, né? Porque a raiz de 81 é 9. 7 menos 9 dá menos 2, dividido por 2. Tá? Então aqui em cima vai dar. Aqui em cima é 16 dividido por 2, dá 8. Então essa é uma raiz. E a outra raiz é menos 2 dividido por 2, que dá menos 1, né? Não é menos 2, é menos 1. Qual é o maior? O 8. Então você achou o 8 e o 1. Para você, então, descobrir ali a maior raiz da equação, você teve que trabalhar com Bhaskara, né? Claro que eu demorei aqui porque eu fui falando para vocês e explicando. Mas é uma coisa que você já deveria colocar na fórmula, substituir e chega lá. Um é o 8, o outro é o menos 1. Qual que é maior? O 8. Então é o 8 que você vai usar. Ah, professor, mas por que que eu vou usar o 8? Quando você fizer o x igual a 8, o cara fala aqui que também é raiz dessa de baixo. Ou seja, x ao quadrado menos kx mais 8 mais 4k igual a zero. Se você colocar o 8, tem que zerar. Por quê? Porque ele fala ali também é raiz. Tá? Então, quando você põe um 8 aqui, ele zera.
Tá, então o que significa isso? Significa que aí vai sobrar somente o k para você resolver. Então basta você colocar agora o 8 no lugar do x da segunda equação, né? Então aqui vai dar 8 ao quadrado, 64. Não vou pular passo aqui, vamos colocar tudo juntinho. Então aqui vai dar x ao quadrado, 8 ao quadrado, menos k vezes x, vezes 8, mais 8, mais 4k, igual a zero. E aqui você vai ter 64. Aqui você vai ter menos k vezes 8, menos 8k. A gente tem esse costume de colocar um número na frente para a gente conseguir fazer a subtração, né? Então aqui eu tenho mais 8, mais 4k. Aí aquele processo que eu falei, letra para um lado, número para um outro. Então agora joga todo o número para a esquerda ou para a direita, tanto faz, desde que a letra fique sozinha, né? Então eu vou passar tudo para lá e do lado de cá ficar menos 8 com mais 4, menos 4. Isso é igual a 64 com mais 8 dá 72. Tá bem? Perdão, gente, menos 72, né? Ah, por que, professor? Por causa que está positivo aqui, quando ele foi para o outro lado, ficou negativo. Como tá os dois negativos assim, né? Eu posso tirar o negativo, que é aquele processo que a gente chama de multiplicar por menos um dos dois lados. E quando você fizer isso, você vai ver que o K vai ser igual a mais 18. Poderia ser menos 18, não poderia ser menos 18, né? Se fosse menos 18 aqui, ele não zeraria essa equação aqui, estaria errado, tá? Então, já que ele é raiz também, esse foi o processo, a gente encontra, então, o nosso valor de K, que é 18, que é, nesse caso, a letra E. Gente, esse aqui é um assunto que, se cair, ele é um assunto do nível médio um pouco para cima, ou seja, poucas pessoas vão conseguir chegar na resposta dele, ou se chegar ainda tem várias chances de pararem no meio do caminho e acabar errando também ali. Então, você não pode errar, porque é essa questão que vai te colocar na frente das outras pessoas, tá? Diferente dessa questão aqui, ó, que é uma questão de usar a regra de três. Usar a regra de três, as pessoas que vão fazer o concurso já estão manjando bastante, tá? Então você tem que pegar ali e fortalecer a regra de três até o máximo que você pode e depois começar a pegar as outras áreas, né? Os outros itens que eu deixei ali atrás no vídeo. Qualquer coisa você volta e bate um print lá do conteúdo. Tá? Nesse caso aqui, então, vou ler para vocês, tá? Daí a gente vai resolver ela. É usando proporção, usando regra de três. Tá? E cai bastante. A Cesgra Rio cobra bastante isso. Não é tão simples de resolver, né? Porque ele quer filtrar as pessoas, claro. Mas é uma coisa que está sempre caindo. Vamos lá. No boleto bancário da sua prestação, uma pessoa leu que é cobrada uma multa de 1,2% por dia de atraso sobre o valor da prestação, condicionada a atrasos não maiores do que 30 dias. Em certo mês, essa pessoa pagou uma prestação de atraso, tendo de reembolsar 233,20. Ixi, deu errado, viu? 233,20. Isso em reais, tá? Quanto que ela gastou, então, a mais? 33,20, tá? Cuidado de você ficar levando esses valores aí acumulados. Se você levar esses valores acumulados, acaba dando errado. Em certo mês, então, ela pagou isso, em vez de pagar 220. Por isso que eu tirei aqui, né? Ah, em vez de pagar 220. Então tá errado aqui, gente. Em vez de pagar 220. O que eu vou ter que fazer aqui desde o zero com vocês, dá 23,20, tá? Normalmente paga nos meses que não houve atraso no pagamento. Por quantos dias ela atrasou a prestação desse mês? Quantos dias de atraso vai me dar uma prestação com um acréscimo de 23,20? Tá? Aí você vai pegar e vai observar a regra de 3. Então, significa que se ele tivesse pago 1,2%, isso seria o equivalente a um dia, certo? Mas ele pagou 23,20 centavos, que é uma certa porcentagem. Você sabe essa porcentagem? Não. Então você não sabe. Então é o que você tem que descobrir, certo? Aí você vai descobrir por quantos dias. Ah, professor, mas então tem duas coisas na regra de três que eu não sei. Não existe regra de dois. Não existe mesmo. Então aqui você tem que fazer o quê? Você tem que encontrar aquilo que falta para você chegar no número de dias que ele perguntou, né? Então, ou seja, para eu saber o número de dias, eu tenho que saber o quantos por cento foi cobrado para dar 23,20. E aí vem o processo de quê? De uma regra de 3 de novo. 220 é 100%.
Tá? No caso, se ele tivesse pago 220, ele teria pago 100%, 220 a mais, né? Teria pago 100% da dívida a mais, né? Então, ele demorou muitos dias para pagar essa parcela. E agora, 23 e 20 é quantos por cento? X. Aí você descobrindo esse X, né? A medida dele já é em porcentagem. Então, você descobrindo ele, como é que você faria isso? Agora você transforma a regra de 3 numa igualdade. E quando você transforma ela numa igualdade, o que está embaixo vai para cima. Então, aqui seria 220x, tá embaixo vai para cima. 23 e 20 vezes 100. Vou multiplicar já aqui, tá, gente? Dá 2.320, né? Lembrando que esse processo aqui é o 100 vezes o 23, né? Então eu mexi a casa duas vezes para lá, duas por causa dos dois zeros. E aqui, então, onde tem 220 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. E como eu errei ali antes de preparar a aula para vocês, eu vou responder, eu vou fazer o cálculo aqui agora. Então vai ser 2.320, né? 2.320 dividido por 220, o que deu 10,54555 por 55%. E aonde vai esse porcentagem? Vai aqui do outro lado, na outra regra de 3 que ficou em branco, né? Porque não vale, não existe regra de 2, então você tinha que encontrar aquele valor. E aquele valor é equivalente a quanto, então? A 10,55%. Tá? Não precisaria pôr essas vírgulas aqui muito depois, né? Da vírgula, isso dá para aproximar, por causa que a gente vai pegar em dias isso aí. Então vamos lá. Quantos dias? Deixa eu fazer uma limpeza só aqui. Então agora, essa minha nova regra de 3 vai se tornar um sinal de igual. Eu tenho esse costume, né? De fazer uma proporcional à outra, daí depois esse meiozinho, ele vira um sinal de igual. E daí eu vou fazer o quê? O de baixo multiplica com o de cima. Perdão, né, gente? Multiplica cruzado, né? Eu tô falando de baixo com o de cima, mas eu tô mostrando aqui. Multiplica cruzado e aonde tem a interrogação agora, que vai ser o meu novo x. Então aqui vai ser 1,2 vezes o que está ali embaixo, que é o x, igual a 1 dia vezes 10,55. 1 vezes 10,55, então vai dar 10,55 mesmo. Aí o meu x, então, vai ser 10,55. Está multiplicando, passa dividindo. E aqui no caso, x vai ser, deixa eu dividir aqui, 1,2, 8,7 dias, certo? Ou seja, a pessoa atrasou aí 8, se fosse 8 dias, seria menos do que isso daqui, né? Então ela atrasou 9 dias. Beleza, gente? Essa questãozinha é um pouco mais complicada, vocês vão ver que a próxima é bem mais simples, né? Por quê? Porque aqui seria como se fosse uma regra de 3 composta, uma regra de 3 dentro da outra, né? Então, quando você fez aqui, ó, para eu descobrir o número de dias, basta eu saber o quantos por cento, tá, foi ali. Mas quando você fez isso, tinha um valor que você não sabia. Aí você teve que calcular ele fora e depois trazer aqui para dentro, tá bom? As questões de concurso são assim, tá, gente? Se você tem o costume de resolver aquelas questões da escola, tudo mais, que você tinha que somente tirar uma nota, não, aqui é um pouquinho mais complicado. Tem um ou dois passos a mais. Vocês viram na questão anterior e viram nessa daqui também, tá? Na próxima questão, dá uma olhada nela. É bem mais simples, olha só, é bem mais simples, ou seja, você não pode errar. Por quê? Porque ninguém vai errar ela e se você errar, quem acaba ficando fora é você, tá bom? Um banco fez um empréstimo, então, de R$ 10.000 a um cliente pelo prazo de um mês, cobrando o valor de R$ 100 a título de juros, tá? Então, os juros é isso aí. Qual foi a taxa de juros que o banco cobrou do cliente, tá? Então, significa que foi cobrado isso daí. Então, olha que doido. Rapidinho, ó. 10 mil, falhou aqui. 10.000 é quantos por cento? É 100%. E aqui, R$ 100 é
X%, tá? Você vai responder isso daí. Na verdade, isso aqui era mais uma questão para cobrar você se você sabia multiplicar casa com vírgula, né? Número com vírgula, quantas as casas daqui para lá, de lá para cá. Para resolver ela, então, você vai multiplicar cruzado, que tá embaixo vai para cima, então vai ser 10.000 vezes X, e esse meio vira o sinal de igual, 100 vezes 100, que dá 1, 2, 3, 4 zeros, é isso? Isso. Puxa, o que tá errado aqui, gente? Tá dando 1%? Ah, não, tá certo. 1, 2, 3, 4. 100 vezes 100, 4. Qual foi a taxa de juros que o banco cobrou do cliente? Então, para você resolver isso daqui, esse valor que está multiplicando passa para cá dividindo, daí ele vai ficar, eu estou achando que tem zero menos zero do que deveria. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso, ele cobrou uma taxa de 1%. Tão baixo, estranho, né? O banco não cobra uma taxa tão baixa. Eu achei que ia ser mais baixo do que isso, tá? Que é o que responde então. E para ver, para vocês verem aqui, ó, chegou rapidinho, né? 1%. Ah, tá certo. Vai dar aqui. Tá certo. Tá. Então ele é 1%. E para chegar nessa conclusão, o que que aconteceu? Foi rapidinho, foi de um passo só. Ou seja, quando for uma regra de três simples, nesse caso que foi uma regra de três simples, né? Que estava também na nossa lista de exercícios lá, o que você faria? Acabou aqui. E tem gente que vai tentar complicar ela. Ah, não, mas faz mais isso. Ah, não, mas agora faz mais aquilo. Ah, não, mas faz mais isso daqui. Quando não é, né? Quando é bem mais simples. Então, todo mundo que fez essa prova, que fez esse momento aqui, deveria ter acertado essa questão e você não pode errar ela também numa regra dessa. Beleza? Gente, espero ter ajudado vocês. Eu vou deixar duas questões aqui, tá? Eu só vou abrir elas aqui, vocês podem bater um print. São as questões que eu vou conversar com vocês a respeito de matemática financeira um pouco mais para frente, que é essa daqui, ó, que é uma a respeito do dinheiro ao valor do tempo, tá? Dá um print aí e dá uma lida nela para saber se você sabe. E a outra é a respeito aqui do sistema Price, que também é cobrado na matemática financeira. Então dá uma olhada aí e vê se você sabe. Tá? Todas as duas aí tem a ver com juros, tem a ver com essa porcentagem que a gente está calculando. Então, para você ver qual que é o assunto mais importante da matemática básica e da matemática financeira, você entender porcentagem. Tá bem, gente? Espero estar ajudando vocês aqui. Se você está preparado, não está preparado, na verdade, né? Você pode fazer aí, responder o meu formulário, porque aí eu consigo trazer mais conteúdo para vocês aqui, tá bom? Gente, desculpa a aula ter ficado um pouco longa aí. Espero que na próxima aula fique mais simples, né? Para poder facilitar e mais pessoas estarem me ajudando a montar um conteúdo aqui. E se você está gostando disso aqui, não esquece de se inscrever nesse canal. Tá bom, gente? E até a próxima aula, não vai demorar muito agora, que tem mais gente respondendo o formulário, responde lá também, que agora eu sei o que eu posso trazer para vocês aqui, sem ficar trazendo um monte de fantasia, porque eu quero ajudar você, porque se você aprender nesse formato de que você vai matando os itens, de repente você liga um item com o outro, você facilita o seu aprendizado. E assim, na hora da prova, você consegue fazer isso na hora de ler uma questão. Tá bom? Galera, por enquanto é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.